Comigo já aconteceu esse problema com armazenamento de dados. E assim, todas as minhas fotos do computador perderam porque só ficava gravado em HD e não tinha como, e de repente perdi. A gente só percebe a importância do backup em HDs, em pendrives, ou então em qualquer outra mídia digital, quando acontece alguma coisa que a gente precisa do arquivo e a gente não tem mais ele. Eu acho que acontece muito assim com o pessoal. Eu acho que tem que salvar, fazer backup. Eu acho que a gente confia muito nos HDs, nos pendrives principalmente. ForShared, como Google Docs. Então, existem plataformas na internet que a gente pode salvar o arquivo tendo como ele seguro. Acho que basicamente não vai existir uma memória suficiente porque a tecnologia vai aumentando e os arquivos vão ficando mais pesados e nunca vai ser suficiente para a gente isso aí. Então, acho que, por exemplo, agora é 1 tera, daqui a pouco 10 tera, vai só aumentando e nunca vai chegar num ponto bom assim. Dizem que a humanidade se divide em dois tipos, né, de Homo sapiens. Aquela turma que já perdeu alguma coisa no HD, né, no computador, e aquela turma que ainda vai perder alguma coisa no seu computador. Esse é o papo do Caleidoscópio de hoje. Nós vamos falar sobre armazenamento de dados, principalmente pensando nessa questão do mundo digital, que a gente às vezes confia demais nesse mundo digital, né? Só que esse mundo digital é formado por nós, pessoas analógicas, daí vários problemas. Como é que eu faço para salvar os meus arquivos? Como é que eu posso armazená-los de uma forma inteligente que depois não só eu, mas outras pessoas possam encontrá-los, tá bom? Esse é o nosso papo. O Caleidoscópio começa agora e eu conto com a sua participação. E você pode participar através do nosso mundo digital. Tem aqui o nosso Twitter, que é o @CaleidoscópioTV, e a nossa fanpage, agora é chique, né? Fanpage, facebook.com/programa Caleidoscópio TV, tá certo? E vamos lembrar o seguinte, durante essa semana você vai participando pela rede social e vai concorrer a uma pizza grande e um refrigerante na sexta-feira. Bitela Pizza, que é a nossa parceira, ó, Mamma Mia, pizza na sexta-feira para você. E a Bitela está em Belo Horizonte, no 33786600 ou Contagem Eldorado, no 33956262. Além de pizza, a gente tem também a promoção da festa Halloween, que acontece neste sábado no Hard Rock Café. Então, se você quer participar, a banda Trilha, que já esteve aqui no Caleidoscópio, vários DJs também, a festa é muito boa e acontece 27 de outubro, a partir das 10 da noite. Você pode ganhar um par de convites também através do nosso Twitter e do nosso Facebook para sexta-feira, agora, antes da festa, tá bom? Para quem vem aqui ao vivo e participa ali do mico de estar na arquibancada, a gente tem um brinde também. Tem vale lanche do Bang Bang Burger e produtos de beleza Kibibel. E eu vou mandar um abraço especial para o pessoal que nos assiste em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, pela TV Imaculado. Ó, obrigado, viu, moçada? Já perdeu alguma coisa no seu HD aí? Provavelmente sim, né? Então vamos participar do programa. Vamos lá. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente tem vários convidados. Primeiro, queria agradecer a presença da Kátia Tomás, que é consultora organizacional e doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigado, viu, Kátia, pela presença. De nada, Tudo prazer. bem? Você já perdeu alguma coisa no computador? Já perdi, Já. mas como eu sou formada em ciência da computação, porque depois eu migrei para ciência da informação. Então, assim, eu já tenho disso de formação uma maior preocupação do que o usuário leigo, mas já perdi também. Mesmo assim, já perdeu? Já perdi. Para você ter uma ideia, agora essa semana eu achei interessante eu ter, fui provocada pelo tema, e aí no Facebook eu escrevi no meu status uma frase, querendo que alguém me retornasse, mas na verdade o Facebook acaba que ninguém fala nada sério, né? Estranho, né? Aí eu escrevi lá assim, atire o primeiro mouse aquele que nunca perdeu um arquivo. Ah, que ótimo isso! Mas aí eles vieram brincando assim, sobre a frase mas não falaram, porque eu queria trazer mais coisas, mais material aqui para o programa. Tá bom, mas legal. É um prazer, viu? Tá, debater muito obrigado, esse assunto viu, e divulgar esse assunto. Tá bom. Obrigada. E ao lado da Kátia, a gente tem a presença do Gilberto Assis. Ele é professor de Arquitetura de Computadores e Banco de Dados da Faculdade Cotemig. Obrigado, viu, professor? É um prazer estar aqui, presente com vocês. Agradeço o convite. Já perdeu alguma coisa também no computador? Não, ainda não. Tive sorte, Uau! sou felizado. E, como profissional, né, a gente tem a cultura de salvar. Então, caso venha acontecer, a gente tem como recuperar, ainda bem. Mas não conta ainda não, como é que recupera. Deixa para o meio do programa. Pode tá deixar. Legal. E temos aqui um personagem que é o Davidson Ferreira, foi estagiário aqui na nossa TV Horizonte. Ele é estudante, já teve um computador cujo HD queimou. Queimou tudo que ele tinha. Ele tinha uma rádio na internet. Davidson, dureza, hein, rapaz? Ainda tem a rádio? Ainda tenho, mas hoje eu tomo mais cuidados para não perder os arquivos. Nossa, e quando você perdeu, como é que foi? Pois é, eu perdi um HD inteiro, né? Inteiro, cara? Inteiro. Eu tinha uma web rádio, então assim, o que me preocupou mais foi perder todas as músicas. Então eu tive que me virar com outros amigos para tentar restabelecer todo o nosso arquivo para não deixar
a rádio sem música, né? Tá bom. Legal. Ainda bem que temos amigos, né? Ainda bem. Bom, gente, e aí para participar desse papo, a gente tem aqui os professores e alunos do Colégio Cotemig. Boa tarde, moçada. Não. É preciso mais feijão. Sem feijão não há solução para esse país. Não adianta HD, não adianta salvar se não tiver feijão. Feijoada, feijão de corda, feijão tropeiro. Então vamos lá, com mais feijão. Boa tarde. Boa tarde. Aê, muito bem. E agora eu quero os aplausos para o nosso convidado musical, que também já teve das suas e já perdeu coisa no computador. Tô falando do Auremar Prince e do DJ Ed. Palmas para os caras. Prazer pra gente estar aqui, né? Tudo bem com você, Auremar? Agradeço a oportunidade. Agora me conta uma coisa, você já perdeu, o que você perdeu no computador? Como é que foi isso aí? Tinha um computador emprestado lá em casa do meu cunhado, né? E ele levou... Cunhado é um problema, hein, cara? Cunhado é um problema. E ele levou o computador embora, né? Eu fiquei sem nada. Com meu orgulho, não fui buscar o computador de raiva também, perdi tudo. Aí eu sobrei. Gostei do sobrei, mandou bem. Sobrou mesmo, cara? Sobrei mesmo. Tá lá até hoje, eu não vou buscar também, não. Tá bom. Que coisa, não vai buscar o computador por causa do cunhado. Vou te contar um negócio. Passa pro Ed, que o Ed estava contando, você também já teve problema. Tudo bem, Ed, beleza? Bom, boa tarde, geral. Isso, valeu. Boa tarde. Eu tenho um home studio em casa lá, na sala da minha casa. Acabei com a sala, fiz um home studio e tal. Brinco com as gravações e produções lá e fui fazer uma formatação normal no computador. E acabei um colega meu fazer para mim era para formatar o disco C e formatou o disco D, onde estava salvo todas as minhas produções de clientes ainda e tal. E quando tava já no meio, assim, a gente conversando, trocando ideia, que eu falei, não, cara, acho que eu tô formatando o HD errado. Aí já foi embora. A amizade ficou? Com certeza, isso é independente. Isso é importante, né? Aí depois desse acontecido, eu passei já a trabalhar com backup em HD externo. Sim. E DVD também. E DVD também? Faço isso periodicamente. Tá bom. Nós vamos saber direitinho se essa é uma boa. Usar HD externo e DVD. Né? Quais as vantagens e desvantagens. Mas daqui a pouco, porque agora vamos fazer um som. Botar os caras aqui, apesar de eles terem perdido tudo pela internet, mas eles continuam, né? Vivendo e tal. O que nós vamos ouvir, Prince? Vamos lá. É uma música chamada Não Me Atrapalha. É pro seu cunhado? Não. É uma música voltada mais para as pessoas que não gostam de ajudar e vêm para atrapalhar, querem derrubar mesmo. Acho que acontece com todo mundo. Sim, que embaça, né? Embaça o mundo, né? Legal. Então tá bom, fica à vontade e eu sobrei. Kuma, Pimbondo, Sicuma, Ambaia. Eu cheguei de longe, não me atrapalha. Cheguei pesado, bem diferente do que eu já vi. Com a fé em primeiro lugar, ninguém vai me parar. Então uma salva de palma, nem pros bicos quero vaiar. Podem se calar e por favor vê se não me atrapalha. Tenho talento e sei que nada que faço é em vão. Pensamento alto, mas mantendo os meus pés no chão. É triste e é tenso viver nesse mundo do cão, mas agradeço a Deus pelo talento e pela inspiração. Os bicos vão tentar me rebaixar com suas críticas. Deixo claro que isso não vai me abalar. Só tenho pra pensar, do próprio estilo. Chego pra lá, então nós estamos aqui. E eu mandando aqui no freestyle. O DJ Ed vai mandando, é no disco firme e forte com nós. Não tem perigo aqui no caleidoscópio. Eu venho falar, o DJ Ed vem aqui prazer. Meu nome é Auremar, eu venho mandando, é no freestyle. Ele vai mandando, é nos riscos da bagagem. Maestro, liga ligado. Vamos lá, galera. 20 janelas, 20 janelas. Por favor, você está falando com
documento. Estamos lotados. É sempre a mesma história. Vocês vivem salvando besteira e quando precisa não tem espaço. Pô, quebra essa. Bom, é a última vez. Vou falar com o temporário. Aguarde. Por favor, precisa salvar um documento. Qual o nome dele? Bolo de fubá.doc. Precisamos salvar um documento. Câmbio. Qual o nome do elemento? Bolo de fubá.doc. Câmbio. Alistando o documento. Alistando o documento. Não será possível eventual resgate. A unidade está cheia de arquivos. Solicito permissão para corromper arquivos. Permissão concedida. Entendido. Cheguei. Corrompido com sucesso. Resgate em processo. Câmbio desvio. Valeu. Atenção, processador. Fax Molden solicita conexão com a internet. Abrir a Internet Explorer. Maestro, molde, por favor. Você viu? Quero ver o CorelDRAW. Que mentira, o CorelDRAW? Alguém aí falou CorelDRAw? CorelDRAw? Ih, vamos sério, vamos trabalhar? Então, que falaram que vão abrir o CorelDRAW. CorelDRAW? Esse programa executou uma operação ilegal. Coffee break. Valeu, galera. Pois é, lá dentro do computador também existe vida, né? E por aí vai. Vamos entrar no nosso papo. Vou começar contigo, Kátia. Você acha, a gente estava até falando no intervalo sobre as formas, né? Você até dizia que quanto mais antiga a forma de preservação, mais preservado ele está. A gente confia muito no mundo digital, nos computadores? Sim, eu não tenho nenhum estudo assim, específico para te mostrar essa questão da confiança. Mas você pode perceber, né? A gente percebe, mas o fato da gente estar cada vez mais, né? Eu até te passei um dado aí, né? Não sei se você chegou a ver. Em 2002, uma pesquisa, que infelizmente ela mudou a direção, então eu gosto de citar 2002 porque é a produção mesmo de informação, porque depois eles pegaram acesso, o enfoque do acesso. A gente, em média, a gente estava produzindo 800 mil páginas de nova informação por cada pessoa do planeta, cada adulto e criança, considerando cada pessoa do planeta, 800 mil páginas por ano de informação, sendo que 92% dessa informação no meio digital. Então, uau, a gente realmente acho que está cada vez mais. E o problema de quem não é exatamente da área de TI, que não entende aquele instrumento especificamente, ele tem a ideia de que aquilo, não, ele está guardado. Ele fica tranquilo com relação àquela preservação daquele material. Porque quando eu trabalhava no meio físico, e é a questão do antigo aí, né? Quando eu estou no meio físico, eu me preocupo em preservar aquele material. Ele está lá na minha frente. Isso. Então, eu vejo ele. Então, eu não vou colocar ele perto do fogo, eu não vou colocar ele perto de um lugar que tem água, eu não vou... Agora, quando eu estou no computador, aquilo está longe de mim, eu não sei exatamente o que está acontecendo com aquilo e acho que alguém está cuidando disso, né? Quando está comigo, não, eu que tenho que cuidar, né? Eu que tenho que cuidar daquilo. E fora que o meio físico, e mesmo o analógico, que a gente usa para armazenar a informação, os meios físicos, que é papel, escrevia no papel, na pedra, né? Então, que instrumento que você precisa para recuperar essa informação? Meu olho, meu corpo, né? Depois a gente migrou até para microfilmagem, né? Muito usada também para armazenamento de informação, que a gente chama de meios analógicos. Mas você também usa uma instrumentação muito pequena, uma lente de aumento, eu consigo ler aquela informação que está no microfilme. Agora, no computador, olha quantas peças eu preciso, né? Então, nós vimos o VT aqui, a confusão que... porque a gente está no meio. Na verdade, a gente tem que se lembrar que a informação está no meio. Ela não é como um papel escrito. Ela está dentro de um ambiente de hardware, do ambiente de software e um peopleware, né? Que a gente chama de peopleware. O hardware, o software e o peopleware, que todos esses três segmentos são importantíssimos para a preservação. Então, não adianta eu falar assim, meu arquivo está no meu disquete, mas não é só o disquete. Isso. Pode guardar o disquete, que não vai adiantar. Hoje, inclusive, não tem nem computador com disquete mais, né? Pois é. Não, aliás, o disquete... Por que eu lembrei agora do disquete? Porque eu tive agora um fato semana passada, assim... Claro que eu falei que perdi informação, porque a minha filha... Meu filho mudou para os Estados Unidos e minha filha chegou com o livrinho dele, né? Que ele fez um primeiro livro da vida dele. Aí mas como que eu não tenho? E eu que ajudei, porque eu trabalhava na computação, eu que digitei tudo no computador. Eu falei, mas, Laura, você só tem isso aí impresso? Mas, espera aí, cadê o arquivo? Por que eu não tenho arquivo? Aí eu fui olhar, eu tinha um arquivo.
Em disquete. Não leio mais. Eu acho que você não tem um arquivo. Existem laboratórios especializados que estão fazendo esse serviço, principalmente lá fora, nos Estados Unidos. Sim. Se você vê, há um movimento de recolhimento de equipamentos antigos hoje, lá fora, no mundo mais evoluído. Aqui nós ainda estamos devagar nisso aí. Recolhendo equipamentos antigos para fazer esse tipo de... E vão cobrar caríssimo pelo serviço. Vamos colocar o Gilberto no papo, porque várias vezes do que você vai falando... Pode me tomar a palavra, que eu sou danada para falar muito. Não tem problema, não. Esteja à vontade. Gilberto, vamos entrar um pouco nisso aí. Não é? A tecnologia está aí para ajudar, mas a gente tem a impressão que ela nos atrapalha. Por que isso, hein, Gilberto? Não, na verdade, isso é uma visão errada, né? A tecnologia, ela é uma ferramenta que busca o auxílio ao usuário, inclusive ao usuário comum. Eu gosto de fazer uma analogia com minhas turmas lá na faculdade, que é com relação aos bancos. No início da parte financeira, na parte de dinheiro, era muito comum guardar o dinheiro embaixo do colchão. Porque o usuário, no início da criação dos bancos, não confiavam. Hoje em dia, todos nós temos contas, todos nós usamos cartões de crédito, cheques, e muitas vezes não materializamos na forma de papel o dinheiro, mas confiamos nas instituições. E a gente perde até a noção, né, Gilberto? Verdade. Vai gastando, você não tem o dinheiro. Mas com relação à guarda da informação, no caso, ou do dinheiro, com a evolução dessas instituições, a gente passou a ter mais confiança. Como a área de TI é uma área relativamente recente, a gente ainda tem essa desconfiança de preferir guardar a informação embaixo do colchão, como a Kátia está falando, mas no meu modo de ver como profissional, eu acredito que com a evolução, com a maturidade da tecnologia, a tendência é todo usuário guardar nas nuvens, guardar nas empresas especializadas no armazenamento de dados. Vamos aproveitar, vamos falar o que é essa tal de nuvem, né? Para as pessoas que... nuvem está lá no céu e tal, mas como é que é essa história da nuvem? Então, a computação nas nuvens é um termo, na verdade, novo de uma tecnologia antiga, onde todas as informações, todos os programas ficam concentrados em grandes empresas, em grandes servidores, e onde o usuário apenas busca essas informações para fazer uso das mesmas, tá? Então, no meu modo de ver, é uma tendência de mercado, é uma tendência do usuário comum cada vez mais guardar essa informação. Nas nuvens, justamente como na analogia dos bancos. A gente sabe que o nosso dinheiro está guardado nos bancos, não interessa para a gente como que eles fazem isso. E a gente só usa o banco para pegar de volta o dinheiro. Então, na visão técnica, eu imagino que essa seja uma tendência muito forte para o usuário comum, onde a estação de trabalho dentro de casa vai sumir e cada vez mais a televisão, cada vez mais os outros celular, um dispositivo. Outros eletrodomésticos da casa vão estar acessando esses computadores nas nuvens. Gilberto, me garante por que a nuvem não tem falha? Ou a falha é menor, né? Por quê, Gilberto? Não, todo o equipamento eletrônico, ele está sujeito a falha. Claro. Todo está sujeito a falha. A grande diferença é como recuperar essa informação. Essas grandes empresas, os grandes provedores, eles têm sistemas de backup bastante rígidos, bastante sólidos, que garantem a informação. Então, quando há perda, e com certeza há perda de informação, na verdade, o método de recuperação dessas empresas é mais maduro do que o do usuário comum. Então ele trabalha com backup o tempo inteiro, né? Sempre, vários métodos de backup, várias redundâncias para poder disponibilizar a informação para o usuário. Legal. Deixa eu aproveitar aqui. Vem cá. Deixa eu ajudar a Kátia aqui para não se sentir sozinha. Kátia, aqui, ó. Ó, o velho bom disquete aí, ó. Que ótimo isso. Você já abriu isso? Já, claro. Olha o que é que tem dentro. Abri aqui dentro? Olha só, será que eu faço isso? Não, tem informação, olha lá, disse não lá atrás, não pode não. Mas olha que ótimo. Você vê como é que a gente confiava nisso aí, é uma porcaria. Mas olha, não tinha tanto vírus como tinha o... né? Também não cabia nem vírus aqui, né, professor? Não, na verdade, na verdade o vírus sempre existiu. A diferença da época dos disquetes é porque a difusão desses vírus era menor. Nem todo mundo estava interligado, então a difusão era menor, mas os vírus sempre existiram. Tá bom. Então tá, vou deixar com o nosso personagem aqui. Eu guardo suas coisas no disquete, viu? Posso fazer um contraponto? Rapidinho, um minuto. Um contraponto é o seguinte, porque eu estou até com uma notícia que foi publicada em 2007 aqui numa revista, que está dizendo o seguinte, que dos dados perdidos aí no mundo, que ele dá aqui em 2007, 1,9 bilhões de dados foram perdidos,
31% apenas foram os hackers que foram responsáveis por isso. E que o resto foi as próprias organizações. Então, eu estou querendo levantar aqui uma questão que mesmo que a gente vai confiar nas instituições, mas a gente precisa escolher essas instituições. Ótimo. Porque vão aparecer gente de todo jeito, como gente que oferece chave digital na internet para a gente toda hora. Só que essa chave não é confiável. Olha que interessante. Quando a gente colocou no Facebook, né, na fanpage do programa, que nós iríamos tratar desse tema, apareceram 2 pessoas dizendo: eu tenho uma empresa que trabalha com isso. Vocês querem que a gente participe do programa? Olha como o mercado é quente. Você, Davidson, não tinha salvado nada. Só tinha tudo que você tinha, estava lá no HD. Eu não tinha o costume de salvar as coisas em DVD, como eu faço hoje, que tem maior capacidade, em CD regravável e em pendrive. Eu acho que em 2007, 2008... a coisa não era tão quente como hoje, né? A popularização assim, desses dispositivos. Então, eu confiava muito no que eu tinha. Então, eu perdi muito trabalho de escola, na época eu não fazia faculdade ainda. Muita música. Eu gostava muito de produzir vídeos, então eu perdi muita coisa. Eu separava vídeos em várias partes, perdi várias coisinhas que eu fazia. Eu tinha uma plástica da minha web rádio, vinhetas, tudo. Eu perdi tudo isso também. Então, hoje em dia, a gente já mudou um pouco o sistema. Eu ainda tenho a web rádio, mas hoje a gente contratou um servidor onde a gente armazena essas músicas, todo o material da rádio, e para não correr risco. É o que o professor estava falando, né? Justamente. Então, hoje não fica... Eu tenho material em casa, mas hoje a gente contratou um outro servidor que fica em outro lugar. Então, a gente não tem esse risco mais de perder, só se der um problema geral na empresa que a gente contratou. Mas... Tá bom. Gilberto. A terceirização de serviço é muito importante, Elias, porque, embora haja falhas, igual eu falei, toda tecnologia está sujeita a falha, né? O mais importante é ter como recuperar essa informação. Então, a terceirização, deixar com que os profissionais especializados nesse tipo de trabalho façam esse trabalho, é muito importante para o usuário comum, porque não tem estrutura para armazenar a informação, não tem capacidade de gravação para esse tipo de coisa, e muitas vezes não tem a técnica adequada para fazer essa salva. Porque é tão importante quanto salvar, é escolher o que salvar. Ser organizado na hora de salvar é tão importante quanto salvar. Eu vejo usuários às vezes falar: não, eu guardo tudo no meu computador. Será? Será que é importante? Será que é assim, né? Será que na hora de recuperar isso não vai ser um problema? Bom, legal. Daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão da prioridade, né? E a professora Kátia também vai poder ajudar a gente nesse sentido. Mas agora, vamos botar os caras aqui para fazer um som, né? Isso. Vem cá, DJ. Igual o professor falou sobre a evolução da nuvem, né? E tal. Podemos entender que a tendência é ficarmos cada vez mais no mundo virtual, assim, igual os bancos guardam, né, o valor, mas esse valor provavelmente físico, acho que ele não existe lá. Sim. Cada vez mais você tem o cartão de débito em vários lugares, churrasquinhos hoje em esquina já tem cartão de débito, assim. E a cultura, o valor cultural, né? Os bens culturais, vão parar lá mais ou menos também? essa linha que a gente está seguindo. Assim. Deixa para o próximo bloco e agora a gente faz um som, pode ser? Isso. Vamos lá, o que nós vamos ouvir agora, Prince? Vamos ver uma música chamada Pai. Pai? É sua? É minha, é uma música que eu fiz em homenagem ao meu pai, que já se foi, tem 10 anos. Sim. Tá bom. Vamos mandar. Tá, joia. Como é que é o nome do seu pai? José. José. Então, legal. Eu sobrei em homenagem ao seu José. Você se foi e eu fiquei sem entender como é explicar pra uma criança o que é morrer. Eu sei lá, só queria saber o que tinha acontecido com meu herói que me iria ser o meu crescimento sem você. Só queria entender porque fui te perder, só lamento. Queria você do meu lado, tinha certeza, ia me sentir muito mais encorajado. Eu era muito pequeno, senti um pouco da sua falta, mas agora escrevendo eu estou até tremendo de saudade. Agora é muito tarde para falar que eu te amo e sinto sua falta de verdade. Ó papai, eu quero sua presença, por favor, não sai. Pode ficar tranquilo, filho, o papai não vai sair. Mesmo eu dormindo, ele não saía. Pai, você me fez sorrir. Pai,
o tempo que eu te tive aqui. Pai, porque teve que ser assim, Pai. Obrigado pelo tempo que eu te tive pra mim. Você chegou. Os primeiros programas invasores de computadores foram os vírus. Os primeiros vírus de computador foram criados no início da década de 80 e se propagavam por meio de disquetes contaminados, alterando as informações de inicialização do computador. Desde então, sua capacidade destrutiva vem aumentando exponencialmente. E o que é pior, apareceram novos tipos. Os vírus são programas que se propagam infectando, ou seja, criando cópias deles mesmos e se tornando parte de outros programas de computador. O vírus depende da execução do programa hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Eles também podem acessar sua lista de e-mails, enviando cópias de si mesmos, provocando verdadeiras epidemias, apagando arquivos inteiros, inutilizando discos rígidos ou desconfigurando sistemas operacionais. Os vírus têm uma enorme capacidade destrutiva. Olha aqui, ó, nós vamos mostrar agora, mostra aqui pra gente, Bruninho, um pendrive todo descascado. Esse aqui era um hospedeiro de vírus. Quando ele surgiu, professor Gilberto, tinha vírus para tudo quanto é lado aqui, não é? A ideia da contaminação pelo pendrive é a mesma do disquete, onde usava a mídia, né, com o programa gravado, e ele ia sendo transmitido de máquina a máquina. Então, através de laboratórios, através de lan houses, era contaminado, levava para casa e ia através da mídia. Tá bom. Vamos abrir agora para as perguntas. Eu queria voltar na do Ed, né? DJ Ed, faça de novo sua pergunta para que a gente possa continuar agora abrindo com a participação da arquibancada, né? Vamos lá, Ed. Seguindo a ideia do professor, que a evolução da nuvem, que se vê isso em várias empresas trabalhando com isso e tal, que a tendência nossa mesmo é cada vez mais ficarmos virtuais. Nesses armazenamentos mesmo. O físico mesmo é só na necessidade mesmo ali de ter o contato nele na hora certa mesmo. E o guardar mesmo vai ser nessa linha. Sim, mas você continua com o seu vinil, né? Você não abre mão dele. Com certeza. Sim, eu acredito nisso. Como eu tinha falado, eu acredito que o usuário comum vai cada vez mais confiar nessas empresas terceirizando, na verdade, esse serviço de armazenamento. Eu vejo, num futuro muito breve, que a estação de trabalho, o computador dentro de casa, ele vai assumir do nosso cotidiano e cada vez mais a televisão interagindo, outros eletrodomésticos interagindo com a rede, e a gente seria apenas cliente, buscando a informação quando fosse necessário. Kátia, o que são os documentos NATO-digitais? O que é isso? Mas antes eu quero só comentar uma coisa aqui, que seria interessante as pessoas verificarem como é que foi aquele ataque a Torres Gêmeas com relação à questão da TI. Porque ali dentro tinha muita empresa, inclusive prestadora de serviço de TI, e que perdeu tudo, de cliente e tudo. Então, assim, depois disso, inclusive, o mundo lá fora, as organizações internacionais de normatização, têm começado a desenvolver normas, e aí nós estamos com uma fresquinha aí, que acabou de sair o ano passado, que chama Auditoria e Certificação de Repositórios Confiáveis. O nome é Reliable em inglês, né? Sim. Repository. E nós estamos traduzindo para repositórios confiáveis aí. Que é para exatamente tentar estudar quais seriam todos os aspectos importantes. Porque, veja bem, uma coisa que você, teoricamente, não estaria nem pensando, as únicas que se salvaram ali é que tinham backups fora do prédio.
Então, a coisa física ainda é importante levar em conta sempre, também. Sempre, porque nós não Isso. perdemos o físico. Isso que é importante a gente lembrar que na TI não perdeu o físico, acrescentou coisas. Então, eu começo com a mídia que está na minha mão, dessa mídia que já tem todo um ambiente que tem que ser para ser guardado de depreciação do material e tudo ali. Eu tenho atrás daquela mídia para ser lido, né, aquela informação, eu tenho o hardware, o software e o peopleware. Aqui, ó. Então, eu tenho a mídia aqui, ó, está ali, roteiro, mas ó. ali tem um monte... Deixa eu mostrar aqui desse exemplo que você está falando. Aqui, ó. Apesar de tudo, né? Tá aqui todo o roteiro do programa e tal, isso tudo. Mas a gente tem um papel impresso ali atrás, caso dê um problema. Então, nesse caso específico da Torre Gêmeas, então eles começaram a estudar isso. E essa norma, ela aborda todos esses aspectos, inclusive duplicação fora do... Que era engraçado, tudo está lá atrás. Que já eram coisas que os arquivos antigos já faziam. Pegavam cópias e guardavam em outros locais. Isso. Porque você pensa bem, na época que o Alexandre Grande, por exemplo, ele viajava na guerra com o arquivo dele. Ele viajava durante a guerra, bomba. Bomba não tinha bomba naquela época. Mas quer dizer, lutando, lanças fogo, pra cá né? e tal, Isso. fogo e etc. Ele com os arquivos. Então, eles já tinham preocupações já. Tá. Então, a gente tem reestudado essas coisas e acrescentado. Mas nunca esquecer de que a gente não perdeu o aspecto físico, não. Okay. Bom, com Nato Digital. Isso. Nato Digital é aquilo que nasceu digital e deverá permanecer digital. Inclusive, a legislação brasileira está agora já levando em consideração documentos eletrônicos. Ela está considerando o seguinte: se nasceu em papel, foi assinado em papel, guardado em papel, mesmo que você digitalize, do ponto de vista dos arquivos mesmo, de confiabilidade, ele deve ser apresentado, vamos dizer, como prova. Isso. Como prova o físico. O papel. Tá. Agora, se nasceu digital, foi trafegado digital, toda decisão foi tomada no mundo digital, tem que ser guardado digital. E agora, como? Você veja que o mundo inteiro, o Brasil, o governo brasileiro, ele cresceu muito nessa área de informatização, mas lá fora não. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem votação eletrônica. Vocês acham que é porque não tem tecnologia? Não, porque eles ainda não sabem como guardar. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem essa cultura, né? A gente vai à frente, ótimo. Hoje nós estamos votando tudo, né, digitalmente, rapidinho, sabemos o resultado. Mas a gente ainda não sabe como guardar. Então, no fundo, é um pouco... Da uma cultura loucura, nossa, né? um pouco de loucura a gente fazer Sim. isso. O governo tem investido tanto em informatização sem saber exatamente como preservar. Tá, ok. Professor. A professora Cássia estava falando sobre o caso do World Trade Center. Na verdade, a gente vai aprendendo com os erros, né? Essas empresas que perderam tudo, com certeza aprenderam com o erro. Eu estava comentando com a aluna aqui no intervalo sobre um caso de uma instituição financeira nos Estados Unidos que perdeu... na verdade, eles tinham um backup lá onde ocorreu o furacão Katrina. Eles tinham a sede da empresa, onde guardavam todas as informações, e a unidade de backup deles, onde eles armazenavam as cópias de segurança, também na mesma cidade, só que a vários quilômetros de distância. Só que num evento global, até maior do que o do próprio World Trade Center, mesmo tendo guardado fora do prédio, o furacão Katrina destruiu tudo. Com isso, foi aprendida a lição. Hoje em dia, as grandes empresas, o Google, onde são guardadas as informações nas nuvens, elas fazem um backup em cidades diferentes, estados diferentes e até mesmo países diferentes, tentando prevenir de eventos globais, como o furacão Katrina. Ok. Deixa eu aproveitar aqui, coordenador do curso, né, de TI. Qual que é o seu nome, professor? Leonardo. Leonardo. Você queria dar um exemplo de como aconteceu contigo, né? A perda de informação, ela nem sempre acontece devido a uma falha do usuário, né? O caso que aconteceu comigo, eu tive o meu carro arrombado e levaram meu notebook que estava dentro do carro. Então, assim, infelizmente, tem que preocupar com isso também. Eu não perdi as informações principais, né? Perdi informação, mas não as principais, porque eu tenho um programa que ele sincroniza com armazenamento em nuvem. Então, eu gosto muito dessa ideia de armazenar na nuvem, até para eu colocar, não fico vinculado a um único equipamento ou a um único dispositivo. Nuvem tem sempre que pagar ou existe alguma disponibilidade? Essa que eu estava usando era gratuita, por exemplo. Um software livre? Uma nuvem gratuita? Gratuita. Tá bom. Ok, então tá. Vamos fazer o seguinte, vamos de música, daqui a pouco a gente volta. No próximo bloco ela quer fazer uma pergunta sobre o YouTube, né? Um comentário, na verdade. Mas agora vamos com mais uma. Vamos, o que nós vamos ouvir agora, irmã? Vamos ouvir Espanca. Espanca? É sua também? É minha também. É uma música aí, tipo, para as pessoas que estão infectando a música brasileira. Tá bom. Infectando a música. Falando de vírus, né? Ótimo. Bom. E eu sobrei.
Não cheguei pra fazer alarde, sei também que cheguei nem um pouquinho tarde. Cheguei pra derrubar esses covardes que usa globalização pra falar que é o rap de verdade. Não tenho nada a ver com isso, só acho que deveriam ter mais compromisso com o movimento. É só isso, se fosse feiticeiro, sumia os confeitiços. Com essa base eu me inspirei, escrevi, treinei, gravei. Estou mandando aqui pra vocês, assustado com essas paradas. Se fosse deputado, redigiria umas leis. Leis que falam pra ser como antigamente. Leis que falam para abrir mais essa mente. Leis que falam por si somente. Acho que assim seria um pouco mais diferente. Quando os negão chegaram aqui no Brasil, uma grande potência no hip hop eles viu. Agora isso virou um clima hostil. Estando assim tenho vontade de mandar muitos espanta. É os vacilão manchando o movimento. Eles falam que eu rap, eu falo só lamento. E eles vêm com essa de espanca. Não falo na violência, e sim na poesia pra entrar na consciência. Espanca. Estamos falando sobre armazenamento de dados. Eu estou um pouco preocupado, estou meio apocalíptico, assim, estou achando que não tem saída, não tem lugar para colocar, o que eu faço no mundo? Calma, né? O último bloco do programa nós vamos continuar falando sobre isso, combinado? Mas agora eu queria um tempinho para falar da campanha Faço Parte e chamar você a fazer parte também. Essa campanha é importante porque ela é responsável pela manutenção dos equipamentos de comunicação da nossa rede catedral. A gente tem a Rádio América, a Rádio Cultura, a nossa TV Horizonte e o Jornal de Opinião. Além disso, também a campanha ela é responsável pela revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, um lugar belíssimo, e está à frente da edificação da Catedral Cristo Rei. Se você também quer fazer parte, entre no site ou ligue para o telefone que está na sua tela, que é o 3209-3559. E olhando os arquivos do YouTube, eu fui lá e vi o velho guerreiro Chacrinha, e aqui presta minha homenagem a ele. Roda o VT, roda, roda, roda. Nós estamos num laboratório de restauração. Quando o livro chega, então ele é higienizado, ele é limpo, né? Que é o que a Deise está fazendo. A conservação, são as intervenções que a gente faz sobre o documento ou sobre o livro com o objetivo de fazer com que ele viva o maior tempo possível para conservar aquela informação que está dentro dele, da qual ele é portador. A restauração é uma parte da conservação. É quando esse suporte, esse papel está de tal maneira destruído que para salvar a informação a gente precisa fazer uma intervenção sobre ele. Parece romântico, não é? Parece falar do livro, mas nós estamos falando disso desde o início do programa, não é? Muda o dispositivo, muda o lugar, mas o tempo inteiro. Professora Cátia, rapidamente, como é que eu monto uma lógica para armazenar, para montar o meu repositório, né? O meu armazenamento? O que eu priorizo, o que eu não priorizo? Como é que é isso aí? Então, a gente até já tem muita documentação, por isso que é interessante você levantar isso aí para o público jovem, porque eles é que vão comandar o mundo aí, então é importantíssimo que vocês comecem a se preocupar e procurar informação, porque o governo brasileiro já há algum tempo, já mais de 10 anos, já criou uma Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos e está soltando. Ele tem guia, inclusive, de orientações. Ah, é? Ótimo. Que você pode baixar tudo gratuitamente na internet, lá no CONARC, conarc.org.br, no Conselho Nacional de Arquivos, que a gente tem um Conselho Nacional de Arquivos.
fiz. E ele te dá uma série de orientações. Mas, rapidamente, o que eu posso falar é isso, é que cada peça dessa que eu falei várias vezes aqui, você tem que pensar o que é, como é. Então, um exemplo bem claro. Não sei se vocês se lembram, porque o DVD agora está mais ou menos padronizado, mas o CD, você compra ele azul, prata, dourado, não é? Vocês já viram? Tem cores diferentes. O que significa? Preto. O que significa isso? Que foi usado material diferente com temporalidades diferentes. Isso é que é importante. Então, por exemplo, os Estados Unidos já tem um estudo muito interessante, vocês podem baixar gratuitamente também, que é sobre CDs e DVDs. Qual a durabilidade de cada um. Se ele é azul, usa isso. Então, a probabilidade de durar é tanto. E se você armazena num clima assim, por exemplo, no caso brasileiro, na temperatura que a gente tem aqui no nosso país, no clima tropical, nós deveríamos regravar os nossos CDs de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses? Veja bem que loucura. Pela tabela que eles publicaram, Sim. com indicações, então, a gente deveria, claro, isso ao ar livre. Por isso, nós deveríamos, então, se é uma instituição, armazenar num lugar climatizado e tal. Davidson, você usa só CDs regraváveis. Por quê? Não só CDs regraváveis, como também DVDs. Os regraváveis é justamente para isso, para me ir atualizando. Para te obrigar a salvar de novo. Às vezes, no computador, a gente fica com dó de apagar as coisas antigas. O CD regravável faz com que eu atualize essa coisa da prioridade, né? Eu vou juntando novas coisas, novos documentos, novos arquivos. Então, eu faço isso justamente para atualizar e não ficar com essa dó de perder. De quanto em quanto tempo que você regrava? De acordo com a necessidade, de 1 em 1 ano, 6 em 6 meses, depende. Tá, ok. Então, esse dado da professora não te assustou muito, não? Não. Você já está fazendo isso, tá? Vamos abrir para a arquibancada. Por favor, professora, passa a bola aqui para ela. Você é a... Luísa. E aí, Luísa? Eu tinha uma dúvida sobre como o YouTube conseguia carregar tantos vídeos. Aí eu até cheguei a perguntar para um dos meus professores como que isso acontecia. E ele me contou que tanto não o é YouTube, magia. tanto o YouTube, o Google e os bancos guardam os dados em várias sedes, igual o Banco do Brasil tem no Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte. Então procede o que o professor Gilberto estava falando. Né? Sedes em lugares diferentes, né? E tal, isso aqui. Passa a bola lá para trás, vamos lá. Que ele está preocupado. Seu nome? Jouber. E aí, Jouber? Eu gostaria de saber que parece que com a computação nas nuvens ficou muito mais fácil outras pessoas acessarem dados de outras pessoas, se isso realmente ocorre. Tá bom, já vamos entrar na privacidade? Passa a bola ali, Davidson, para ele, que ele está preocupado com essa coisa da privacidade, né? Seu nome? Iago. Iago. É meio que a extensão do que ele disse. Como que fica a questão da privacidade? O que impede que comercialização, por exemplo, de dados? O que impede que uma empresa venda meus dados? Como que fica a segurança? E não só a empresa, mas vamos passar para ela ali, porque é uma coisa que está no dia a dia nosso, que é a rede social. O Facebook. Seu nome? Rafael. E aí, Rafael? Minha dúvida é que, igual eu estou conversando um assunto pessoal, principalmente com uma amiga minha, por exemplo, eu quero saber se tem alguém pode ter acesso à minha conversa, ou pode pegar algum dado meu que eu guardei dentro do Facebook, igual eu compartilhei uma foto só para mim ver, se alguém pode entrar e ver. Tá bom, ok. Professor Gilberto, vamos lá. Todas as perguntas se relacionam mais ou menos ao mesmo tema. Como ela perguntou aqui sobre a capacidade de armazenamento desses grandes provedores, na verdade o professor naturalmente estava correto. Existem vários data centers de cada uma dessas empresas localizados em várias partes que agrupam conjuntos de computadores que dão essa capacidade para armazenar gigantescas quantidades de informação, tá? E não só a capacidade de armazenamento, mas também a segurança dessa informação. Com relação à privacidade, Elias, existem para essas empresas contratos de privacidade, onde a empresa que você está fazendo o registro das informações garantem que a informação só vai estar disponível para aquelas pessoas que têm direito de acessá-la. O Facebook tem um contrato? Sim, deve ter, né? Sim, com certeza. Quando você cria a conta, aquela parte, né? Quando você cria aquela conta, que você assina ali o contrato com a empresa do Facebook, lá ele trata esse assunto também. Agora, a ideia do Facebook é meio que contraditória a isso, né? A ideia do Facebook não é esconder informação, tá? A ideia do Facebook é uma página onde você vai compartilhar os seus dados com toda a rede. É possível, sim, colocar em private e tal, mas foge um pouquinho a ideia inicial da... Ou seja, está na chuva para se molhar, né, professor? Exatamente. Saiba disso também. Agora, com relação à computação nas nuvens, existem
contratos rigorosos de privacidade que garantem que a informação só será disponibilizada para quem tem direito ao acesso. Tá bom. Deixa eu aproveitar, ela queria falar do e-mail, né? Vamos passar a bola ali. Por favor, professora, isso. Seu nome? Meu nome é Thaís. Eu queria fazer a seguinte pergunta, tem mais ou menos a ver com o que ela falou. O e-mail, muitas pessoas acessam o e-mail constantemente, ao mesmo tempo. Se na troca de e-mails há perca de dados... Sim. O que acontece nesse caminho aí, né? O que acontece, isso mesmo. Tecnicamente, professor, como é que é? Como eu falei, né, toda tecnologia está sujeito à perda de informação. O que tem que ser percebido é a capacidade dessas empresas de recuperar essas informações. Com a relação à capacidade de transmissão de informação, porque, na verdade, não vai para uma única porta. Quando você manda um e-mail, existem várias redundâncias de servidores para fazer esse trabalho para o usuário. Tá bom, ok. Vamos chegando ao final. Davidson, e aí, você mudou alguma coisa na sua vida depois desse programa? Uau, hein? Que pergunta é essa? Sim, eu sei pouco sobre essa coisa de armazenamento em nuvem e tal, ouço falar de Google Docs, essas coisas que dá pra gente... Mas eu não uso ainda. Eu acho que é mais seguro eu começar a pesquisar sobre isso e mudar um pouco meus hábitos, não confiar tanto em CDs, porque, como a professora disse, tem validade também, né? Eu acho que sim, foi útil, sim. Tá bom. Tá joia. Professora, muito obrigado pela participação. Nada, viu? Foi um prazer e acho que é importantíssimo levantar esse aspecto aí com a juventude, que eles precisam acordar para esse problema rápido mesmo e resolvê-los, né? Tá bom. O mais breve possível. Eles é que vão resolver. Isso, exato. Vamos passar a bola. Passar a bola, né, professor? Obrigado. Eu queria passar a mensagem que parem de guardar os dados embaixo do colchão, confiem nas empresas, existem profissionais especializados para fazer esse serviço para vocês. Tá bom, ok. E agora a gente fecha com música. Queria agradecer a presença de vocês, né? Obrigado demais, né? Querendo falar aqui que essa aqui é a minha primeira apresentação. É mesmo? Uau! Revelado! Show de calouros! Velho Chacrinha! Oh, que calouro ótimo que eu consegui. Tá batizado, tá batizado. Agradeço a oportunidade, né? De maneira alguma, você tá bem demais. Manda aí, qual que a gente vai ouvir agora? A gente vai ouvir a música Armagedon, que é do Johnny Keefe, que já veio aqui com a banda Revolução. Tá bom, obrigado, viu, Auremar? Nada. Auremar Prince. Ele tem cara de bebezão mesmo, né? Olha lá a cara dele. Sobrei. Se cada bomba atômica fosse uma flor, se a ganância por dinheiro virasse amor, se a fome e a miséria pudesse acabar, se eu pudesse ser perfeito, nunca mais errar, se todos pudessem para o paraíso, se toda solidão virasse sorriso, se a guerra e o terrorismo fossem amizade, se a prostituição virasse santidade, se todos tivessem direitos iguais, se a maldade e a violência virassem paz, se tivesse cura, se a nossa sociedade não fosse tão burra, pode atirar a primeira pedra. Quem nunca errou, me beije, me crucifique. Em nome do amor, tive que morrer em seu lugar, pro paraíso te mostrar. Nossa história não vai ter fim, você faz parte de mim.